Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 40. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, tem cultos que são diferentes e hoje é um culto desse. Salmos capítulo 40, os irmãos encontraram? Sabia que existem consequências de esperar em Deus? Existem consequências por você esperar no Senhor. Aqui em Salmos capítulo 40, versículo 1, o salmista declara: esperei com paciência no Senhor. E aquele que espera no Senhor, ele sofre algumas consequências, que para o mundo é loucura, mas para nós é alívio, é recompensador e é renovante. Quando nós esperamos com paciência no Senhor, muitas vezes a nossa carne vai falar para nós: não vai dar certo. Muitas vezes o diabo vai lançar palavras e vai falar: você não vai vencer. Vai! Mas aquele que espera no Senhor é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o próprio Deus é juiz. Aleluia! E o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E ele diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia fala que o salmista, ele não estava esperando de qualquer jeito. Ele não estava esperando no homem, ele não estava esperando em si mesmo, mas ele fala: esperei com paciência no Senhor. E todos nós que estamos aqui nesse momento de adoração, estamos esperando alguma coisa, não é verdade? Uns estão esperando, aleluia, a sua vitória financeira, outros a sua cura, porque tem pessoas que estão, aleluia, no hospital nesse momento, contemplando essa palavra. Outros estão esperando com que Deus entre com um de repente, mas eu e você que estamos aqui, estamos esperando a vinda de Cristo para buscar a sua igreja lavada, remida e santificada. E todos nós que estamos aqui esperando algo da parte de Deus, temos que ter uma certeza, e qual é? Que aqueles que esperam essas coisas, mas que esperam no Senhor, não vão ser decepcionados, porque a palavra do Senhor diz no livro do profeta Abacuque: ainda que pareça tardar, eu não falho. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus está falando para você que Ele não vai falhar contigo. Sabe por que Deus não vai falhar com você? Porque Deus, ele é fiel à sua própria palavra. O Senhor fala: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Daquilo que eu liberei, daquilo que saiu da minha boca. Deus, quando libera uma palavra de placérquia, Ele é, aleluia, revacérquia, alicerçado em cumprir aquilo que Ele liberou. Se Deus falou para você que vai te dar de placérquia uma grande vitória, se Deus falou para você que vai mudar a tua história, somente creia e confie, porque Deus mudará. Se Deus falou que vai te entregar a chave de um carro, creia, porque Ele vai entregar. Se Deus falou que vai envergonhar os teus inimigos, continue crendo, porque Ele fará. Aleluia! Pode o inimigo se levantar, mas se ele se levanta é para cair, porque é maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo, diz o Senhor. E plassurico mandará blasérgia lebanai. Tem um anjo nessa tarde que caminha por esta igreja. Eu vejo muralhas como de fogo ao redor deste lugar. Nem todo demônio que estiver tentando impedir vai cair por terra. Porque Deus está aqui. Aleluia! E o salmista fala: esperei com paciência. Ele não esperou agoniado. Aleluia! Ele não esperou ansioso, porque a forma como você vai esperar vai determinar como será a sua vida e a sua vitória. Tem uma história que uma pregadora amiga contou uma vez. Ela trabalhava em um banco e o banco abria às 9 horas. Teve um rapaz que chegou lá às 8h30. Era o primeiro da fila.
trouxe pão, café, trouxe a sua cadeirinha e ficou esperando até o momento que o banco fosse aberto para resolver aquilo que tinha que resolver. Enquanto isso, teve pessoas que chegaram às 9 horas e quando era 9 horas a fila já estava imensa. E assim que o banco abriu, aquele rapaz que chegou um pouco mais cedo se levantou, foi atendido e 9h05, 9h10 já tinha ido embora. Enquanto pessoas que chegaram às 9, 9h10, 9h15 começaram a reclamar, murmurar, dizendo: eu não aguento mais, o sol está quente, tem muita gente aqui, parece que veio o mundo todo para cá, eu quero ir embora, de Placérgia. E eles também alcançaram o seu propósito, entraram no banco, resolveram o que tinham que resolver, mas foram embora. Mas veja, preste bem atenção nisso. Enquanto um chegou mais cedo e desfrutou da espera até alcançar o propósito, aqueles que não se prepararam para aquela espera começaram a reclamar, a murmurar e até mesmo a amaldiçoar aquelas pessoas que iam atendê-las. Revasérgia. Sabe o que eu e você devemos fazer na nossa espera? Esperar com paciência, se preparando para receber a promessa de Deus. Aleluia! Não chegou, mas enquanto não chega eu me preparo. Recomando, ainda não estou onde Deus quer que eu esteja, mas enquanto não chega eu vou ler na Bíblia, eu vou orando, eu vou me consagrando, eu vou me preparando, para quando chegar a oportunidade eu estar preparado e poder ter desfrutado da minha espera em Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E durante esse intervalo entre a morte, entre a vida, entre o plantio e a colheita, há um tempo em que aquilo que nós vamos fazer vai ser determinante para a nossa felicidade e para a nossa vivência com Cristo Jesus. Tem pessoas que esperam muito uma mudança de rotina, mas enquanto não chega ficam reclamando, murmurando, duvidando. Não é verdade? Deus falou, está demorando. Deus disse, mas ainda não aconteceu nada. Enquanto tem pessoas que estão esperando pela mesma coisa, mas estão crendo, confiando, aleluia, acreditando na palavra, indo para a igreja e se enchendo do Espírito Santo de Deus. O que você vai fazer enquanto a sua bênção não chegar? Será que você vai murmurar? Será que nós vamos se lamentar? Ou vamos adorar a Deus? Já passou por uma situação muito terrível, mas mesmo assim, no capítulo 19, versículo 25, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Aonde está a sua fé, crente? O salmista fala: esperei de qualquer jeito? Não. Esperei com paciência no Senhor. A Bíblia diz que ele esperou com expectativa em alguém? Não, vou esperar porque o pastor Wesley vai me abençoar. Não, vou esperar porque eu tenho muito contato e aí eles vão mover dali para lá, vão falar com mais alguém e vão abrir a porta para mim. Ele falou isso? Não. Ele esperou no Senhor. Porque aquele que espera em Deus pode às vezes não ter contato, pode não ter nome, mas quando Deus tem propósito, Deus faz com que o mundo inteiro coopere para o seu bem. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não faça do homem o seu alicerce, não faça do homem a sua esperança, coloque a sua esperança no Espírito Santo de Deus. E o versículo de número 1 ainda diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor diz que ele teve uma atitude de esperar. E durante essa espera, Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor daquele homem. A palavra do Senhor não fala quando Deus se inclinou, nem em que período foi que isso aconteceu. Mas o resultado da espera paciente em Deus fez com que o Senhor se inclinasse. Eu não sei se os irmãos estão entendendo essa palavra. Ele estava sofrendo. O versículo 2 fala assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
Em outra tradução, a palavra do Senhor fala que ele estava sobre um poço da perdição, em um atoleiro de lama. Aquele que está em um atoleiro de lama, tem como ele ficar feliz naquela condição? Aquele que está vivendo num poço de perdição, tem como estar feliz nessa situação? Quando os irmãos de José lançaram ele dentro de um poço, você acha que José ficou feliz? Ele não esperava que aquilo acontecesse, mas ele passou por essa situação, porque não é pelo fato de nós sermos crentes que não vamos ser provados, que não vamos passar por situações difíceis. Não é aquilo que eu passo que resume o que Deus é na minha vida, mas é aquilo que eu sou que mostra a essência de Deus sobre mim. Eu posso passar por um momento difícil, mas mesmo assim ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso ser provado, passar pelo fogo, pelas águas, pelos rios, mas mesmo assim continuar sendo uma bênção, porque o Senhor está comigo. Então ele estava em um poço de lama, atolado, em um lugar de perdição. E de tanto ele esperar em Deus, a Bíblia fala, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode estar clamando nesse poço de perdição que você está, e você pensa que o Senhor não está te ouvindo. Ele está te ouvindo, mas Deus quer ver a sua perseverança. Você pode pensar que está só pelo fato de estar nesse atoleiro de lama, mas Deus fala para você: eu quero ver a sua perseverança. Eu estou te fortalecendo através dessa luta. Eu estou te fortalecendo através dessa guerra. Crente não passa pelo deserto para morrer, mas crente passa pelo deserto para contemplar as maravilhas do Senhor na sua vida. Em João capítulo 9, a palavra do Senhor fala sobre um rapaz que era cego de nascença. E quando os discípulos viram aquela situação, falaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os pais dele? E Jesus respondeu o quê? Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não está entendendo o porquê, não murmure. Se você não sabe o porquê, não tome decisões precipitadas. Às vezes esperar significa fazer, sabe o que, Arthur? Fazer nada. E o fato de fazer nada às vezes é fazer alguma coisa. De placérquia. Porque o nosso problema é que nós vamos vendo que aquilo não vai acontecendo, que aquilo que nós esperávamos não está se cumprindo, e começamos a tomar decisões precipitadas como se a gente tivesse que ajudar Deus a trabalhar. Eu vi isso e achei isso muito interessante. Quando o Senhor falou: haja luz, alguém disse amém? Alguém disse assim seja? Alguém falou isso? Simplesmente se criou. Por quê? Porque a palavra do Senhor é soberana. Agora, através da nossa fé, Deus age nas nossas vidas. Aleluia. Ore para o seu irmão e diga assim: pare de tentar ensinar Deus a trabalhar. Será que você entende o quão soberano é o Senhor? Em Salmos capítulo 62, nos últimos versículos, fala uma coisa, disse Deus, viu, Adriana? 2 vezes ao ouvir: o poder pertence a quem? A Deus. Em Filipenses capítulo 2, fala o quê? Que toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mateus 28, versículo 18, fala que toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi dada ao nome de quem? De Jesus. Você serve a um Deus que é soberano, que não é mudo, que não é cego, que não é coxo, mas que é vivo, que faz, que opera, que tem o poder, que tem autoridade. Então por que tantas dúvidas? O Senhor manda perguntar para alguém: ah, mas o Senhor prometeu essa situação, esse casamento, e está dando tudo errado. Aos seus olhos sim, mas aos olhos de Deus está tudo no controle dele. Placérquia. Deus está contemplando, porque muitas vezes tem pessoas que estão comendo pão de lágrimas, sabia disso? O salmista fala sobre isso. Tem pessoas que estão comendo pão de lágrimas, estão se alimentando dos seus próprios sofrimentos.
estão se alimentando das suas próprias provas. Eu estou sendo provado, eu não aguento mais, e fica só pensando naquilo, só fica meditando naquilo, ao invés de levantar os olhos para o céu e começar a contemplar a grandeza do Senhor e a obra que Ele tem feito. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 26, diz assim. Livro do profeta Isaías, versículo 26. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? O Senhor faz essa pergunta. E Ele responde: foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e as chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. A Bíblia diz, viu, Pedro, que Deus ele é tão poderoso que Ele formou um exército de estrelas e Ele chama cada uma pelo nome, e nenhuma delas ousa não responder o chamado de Deus. Alguém sabe quantas estrelas existem no céu? Se você parar aqui para contar, você consegue contar? Mas Deus sim, porque Ele fez, Ele formou e Ele criou. E o versículo de número 27, ele diz: povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Deus viu você essa semana falando: será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa? Versículo 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. O povo estava questionando com dúvidas, e Deus fala: será que vocês não sabem quem eu sou? Aleluia, glória a Deus. Assim como Ele fez com Jó, quando Ele mostrou a sua soberania, porque Jó estava sofrendo, e teve um determinado ponto que ele pensou que estava até mesmo sofrendo injustiça. E Deus se manifesta para Jó e mostra a sua soberania, até que Jó reconhece e fala: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Porque às vezes o nosso lado humano e a nossa natureza carnal não consegue contemplar qual o propósito do nosso sofrimento. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, está cuidando de tudo e nos amadurecendo e gerando fé, e gerando recovacerca e esperança dentro do nosso coração. O sofrimento produz o quê? Paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. Deus também tem propósito no seu sofrimento, mas nenhum sofrimento dura para sempre. Deplacerga. O mesmo Deus que prova é o Deus que aprova. Deus manda dizer nessa tarde, quase noite. E continua, versículo 29 diz: aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm, não perdem as forças, andam e não se cansam. Aqui ele está falando: olha, até o jovem que é forte, que é saudável, que, aleluia, é vistoso, ele em algum momento vai se cansar. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Aqui ele está falando: olha, é normal em algum momento você se sentir cansado, mas você que espera em mim, eu renovo as tuas forças e te faço forte em mim. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, viu, Maius? Quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu penso que eu vou perder, é aí que Deus mostra que eu vou vencer. Aleluia! Quando eu penso que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, Deus entra com de repente, Deus quebra as cadeias, Deus manda um terremoto, aleluia, e envergonha aqueles que se levantaram contra mim e contra você. Deus só quer nessa noite que eu e você colocamos Ele no centro, que a gente espere totalmente nele, que nós coloquemos a nossa confiança nele,
Porque aquele que espera no Senhor vai ser renovado pela força do poder de Deus. Olha o que diz: mas os que confiam no Senhor, 31, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluia. Tem pessoas que o Senhor me mostra, que está me ouvindo agora, que está se sentindo cansado, está se sentindo sem forças, e por muitas vezes durante essa semana tem falado: eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais viver essa situação. Porque já viu que às vezes você ajuda as pessoas e as pessoas ainda falam de mal de você, não é verdade? Depla Sérgia e falou: não aguento mais, eu não quero mais. Mas Deus fala para você: continue esperando em mim, porque eu hoje renovo as tuas forças, eu hoje te faço forte. Depla Sérgia recomanai. E Deus fala: olhe para mim. Salmo 125 diz o quê? Que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus não quer que eu e você sejamos crentes abalados. Já viu que tem pessoa que diz: eu estou abalado, não aguento mais. Não! Versículo 2 de Salmos 40 diz assim: tirou-me de uma água horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, aquele que espera em Deus, aleluia, é colocado sobre um lugar de estabilidade. A firmeza em Deus nos traz para a estabilidade em Cristo. Ser firmado no Senhor e na rocha faz com que eu e você sejamos pessoas estáveis, que independente da situação crê, independente do que passa continua crendo, não se abala por qualquer coisa. E o versículo 3 diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, através do seu testemunho, do meu testemunho. Aleluia. E o versículo 4 ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, você que chegou aqui pensando que iria parar, que não iria mais conseguir, Deus fala: não desista. Não desista, porque vai valer a pena a sua espera em mim, diz o Senhor. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.